Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Vamos continuar o nosso tema sobre a água, mas antes nós vamos fazer a correçãozinha lá da ficha de atividades, página 94. Pega a sua ficha. Na página 94, vocês tinham que fazer o desenho para representar aquele ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fizeram um desenho? Estou aguardando o compartilhamento, hein? Vamos lá dividir, trocar essas ideias sobre esse ditado, fugiu a palavra. Vamos fazer agora a correção do exercício 3. A seguir, indique um agente causador para cada tipo de erosão. A erosão glacial, o que nós podemos dizer? Quem que causa ela? É o gelo. Por exemplo, o gelo. Na letra B, a erosão fluvial é causada pela chuva, fluvial pelo rio, certo? Pela água de rios. Água de rios. Aqui foi a letra A, aqui é a letra B, agora a letra C. Letra C, marinha, erosão pluvial é pelas ondas do mar, pela água dos mares e oceanos. Ou água do mar. E letra D, a última ali, a pluvial, agora sim, pela água da chuva. Certo? Então é isso, pessoal. Vamos agora para o nosso livro e você vai abrir lá na página 171. Pode acompanhar pelo seu livro digital também. Leia o texto a seguir, que traz mais informações sobre a deformação das praias brasileiras. Como a erosão afeta 60% do litoral brasileiro e deforma centenas de quilômetros de praia. O Brasil tem cerca de 7.500 quilômetros de litoral. Mais da metade disso, no entanto, está sendo progressivamente destruída pela erosão ou pelo acúmulo de sedimentos, agravados pela ação humana. Embora concentrados nas regiões norte e nordeste, o efeito dramático da erosão é visível no Brasil todo. O problema altera a linha da costa e gera danos econômicos e sociais. A água do mar pode acabar entrando pelos estuários e contaminando o lençol freático, fazendo com que ele se salinize. As mudanças também afetam a vida marinha e de animais como pássaros e tartarugas. Lembrando, pessoal, que o lençol freático é a água que passa lá embaixo no solo. E com a erosão, o que acontece? A água do mar vai tendo acesso e aí ela pode chegar até o lençol freático. Só que no lençol freático, qual o tipo de água que corre ali? Água doce. E aí vai misturar com a água salgada, aquele lugar vai ficar salinizado. Como o que mais causa deformação nas praias é a ocupação e a construção de estruturas na orla, a solução mais efetiva para o problema é interferir o mínimo possível na paisagem, ou seja, evitar ao máximo a ocupação das áreas próximas à praia. E pelo contrário, o que o ser humano faz muito? Quanto mais próximo da praia, mais caro é, mais vontade as pessoas têm de viver naquele local. E na verdade, às vezes pode ser locais que se tornam perigosos. Número 1. Circule no texto as palavras que você não conhece.
Depois pesquise o significado delas no dicionário e anote no seu caderno. Então você vai fazer lá no seu caderno, a página 171, escreva lá, glossário, igual tem no nosso livro. Circula a palavra que você não conhece, copia lá a palavra que você não conhece, faz 2 pontos ou setinha e escreva ao lado o significado que você encontrar no dicionário, certo? Dessa forma você vai aumentar o seu vocabulário. Número 2. O Brasil tem cerca de 7.500 quilômetros de litoral, ou seja, toda a costa brasileira, aquela lateral do mapa do Brasil, que fica lá fazendo linha com o oceano, é a costa, são 7.500 quilômetros. Quais são os fatores que estão causando a destruição de mais da metade dessa área? Erosão por ação humana. Então vamos aí escrever juntos, acompanha pelo livro digital. Erosão, acúmulo de sedimentos e ação humana, ok? Vamos lá, número 3. De acordo, que é na página 172, vira lá. De acordo com o título, quais são as regiões brasileiras mais afetadas pela destruição causada pela erosão marinha? Então, de acordo com o texto, nós podemos ver que são as regiões norte e nordeste do Brasil, né? Regiões brasileiras, norte e nordeste, ok? Número 4. O que deveria ser feito para solucionar o problema tratado no texto? Que os seres humanos, o que lá no texto fala no finalzinho? Que os seres humanos interfiram o mínimo possível na paisagem. Que os seres humanos interfiram o mínimo possível na paisagem, ok? Vamos falar agora um pouquinho e brevemente sobre a erosão glacial. O que é a erosão glacial? É aquela causada pelo gelo. Então, nós vimos a marinha, a pluvial, a fluvial e estamos aqui lembrando a glacial. A erosão glacial é causada pelo gelo. Durante o verão, em regiões muito frias, a água líquida se acumula nas cavidades das rochas e quando chega o inverno, essa água se congela. Quando congelada, a água aumenta de volume e com isso pressiona as rochas, fazendo com que se fragmentem pouco a pouco. Olha lá o exemplo da erosão glacial no Alasca, lá nos Estados Unidos, certo? Mão na massa, vamos aí acompanhar pelo nosso livro digital. Quais são os tipos de erosão causado pela água? Diferencie cada um deles, indicando o agente causador. Então, nós temos a primeira de todas, a erosão pluvial, causada pela chuva, né? Causada pela chuva. Erosão fluvial, causada pela água dos rios. Água dos rios. Erosão marinha, causada pela água do mar. Causada pela água do mar. E nós temos a glacial, erosão, glacial, que é causada pelas geleiras. Pelas geleiras. As geleiras são o que, pessoal? Na verdade, são águas congeladas. Por isso que nós dizemos que a erosão glacial é efeito da água também, né? O gelo que a gente usa lá para deixar o suco, a água, o refrigerante mais gelado, quando ele está quente, ela é uma água congelada, não é mesmo? Então tá.
Número 2, logo embaixo, vamos lá. Como a vegetação pode ajudar a evitar a erosão causada pela água? A vegetação vai fazer o quê? Ela vai ajudar a segurar o solo, certo? E aí não vai permitir que tenha o deslizamento de terras. Vamos lá então. A vegetação impede que a água entre em contato diretamente com o solo e ajuda a conter a erosão do solo devido ao fato de as raízes das plantas e árvores manterem o solo úmido, evitando que as águas da chuva e dos rios levem porções do solo ao passarem por ele, certo? Número 3, olha lá a imagem, vamos ler juntos. A imagem a seguir é a da entrada de uma caverna no Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, PETAR, uma unidade de conservação que abriga mais de 300 cavernas no estado de São Paulo. As cavernas têm aspectos variados de acordo com os agentes que as formaram. Baseado nisso, de acordo com essa informação, em fontes de informação diversas, pesquise uma das maneiras que a água pode ajudar a formar cavernas. Quais são, gente? Você vai pesquisar aí e vai anotar depois da nossa aula. Mas pensando junto agora, qual que pode ser que a gente tem trabalhado bastante? É a erosão, né? O efeito da erosão vai ajudar a formar, ajuda a formar as cavernas. Erosão do vento, erosão da água, dependendo da região onde ela está, certo? O número 4 também é uma atividade que você vai fazer depois da nossa aula. Recorte as fichas de resumo da página 27 do material de apoio e monte com elas um esquema para estudo. Estou abrindo aqui a ficha 27. Você vai montar durante a montagem, relacione corretamente o tipo de erosão e suas características principais. Para não perder seu esquema, colhe-os em seu caderno. Olha lá, aqui está a ficha, lá da página 29. Então, você vai colar de um lado, ó lá, de um lado do seu caderno, erosão glacial. Do outro lado, você vai colar o que corresponde à erosão glacial. Quais são as características? Causada pela ação do gelo, causa desgaste de rochas e solo pelo congelamento e descongelamento. E assim por diante. Cola lá para você estudar e não se esquecer dessa parte sobre erosão, certo, pessoal? Vamos lá na nossa ficha, na página 95 e 96, que eu vou ler para vocês, para explicar, e aí vocês vão fazer, e quando voltar à aula presencial, você vai levar para sua professora, certo? Só que tem um exercício que eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente, que vai ser uma atividade bem legal, que é esse aqui, ó, da página 95. Crie uma história que conte o que está acontecendo na sequência das imagens a seguir. Então, aqui nós temos a imagem 1, observem bem quantas casas tem e aqui como que está o morro. A imagem 2, quantas casas tem, como que está o morro. A imagem 3, o
que aconteceu ali? Está chovendo. Quantas casas tem? Olha como está o morro. E a imagem 4. O que aconteceu ali? Qual foi o evento que aconteceu, né? O fenômeno que houve, né? Qual que foi? O morro deslizou por conta do quê? Qual foi o tipo de erosão que aconteceu aqui? E por que ele desmoronou? O que fez com que a terra descesse? E aí junto destruiu casas. O que fez? Tinha proteção? Tinha vegetação? E do lado que tinha vegetação, olha como que ficou, certo? Cria essa historinha aí e compartilha com a gente. Quero ver a história de todos vocês. Bem legal, bem caprichado. Cadê meu apagador? Só um pouquinho. O apagador aqui, fazendo um favor. Para poder vocês compartilharem comigo, a gente trocar historinhas aí. Vamos ver a criatividade em quinto ano. Sei que vocês são super criativos. Façam a sua historinha e compartilha lá com a gente no site digital. Ó, hashtag ciências sai digital. Vou dar uma dica no hashtag que a gente vai usar, hein? Hashtag erosão. Hashtag, como é hashtag, a gente não usa o acento, tá? Erosão. Vamos lá, hashtag escola digital. Opa, é tudo junto, até eu esqueci. E marca lá a Prof. Ju para saber que fui eu que mandei vocês essa. Professora Ju. Certo, turminha? Então, façam aí a página 95 e a 96, que também são respostas pessoais. Olha lá. Escreva um resumo sobre os usos que os seres humanos fazem da água. Então, como que o ser humano usa água? Para quê? De que forma? Faz lá um resumo, usando lá 4 linhas mais ou menos. Como você pode dizer? Pensa em você, na sua família. Como que você faz o uso da água? Número 3. Liste 5 maneiras de evitar o desperdício de água potável nas nossas atividades diárias. Essa é fácil, hein? É só você pegar as ideias que nós compartilhamos e trocamos nas redes sociais também. Lembra? Sugerindo ideias para evitar o desperdício, para evitar que gaste água, sugerindo a forma de economizar água? Número 4. As florestas mantêm a umidade do ar e dão continuidade ao ciclo da água, ou é o ciclo da água que mantém as florestas úmidas? É um ou é o outro? Como que é ele o 4, pessoal? Relembra lá, volta lá nos nossos textos para você fazer. E por fim, o número 5, escreva o que você entendeu sobre as erosões causadas pelas águas da chuva, do mar, dos rios e de geleira. Eu espero que vocês estejam bem craques nesse assunto, porque nós vimos experiências, quem conseguiu fazer experiência pôde vivenciar, nós conversamos bastante sobre os tipos de erosão, certo, turminha? Então, ó, terminamos por aqui as nossas aulas de ciências, espero ter colaborado com vocês nesse momento de estudos dentro de casa e nos vemos em breve, quem sabe, né? Se cuida, turma. Muito obrigada. Tchau!